Salve aí, Carro Cars. Estamos chegando aqui. Vamos falar um assunto aí. Hoje tá meio diferente o estúdio aí, né? Pra falar, né? Tá cortando minha cabeça, sei lá. Bom, falar um drops aí rapidinho e uma situação específica que um amigo tá vivendo. Primeiro, hoje eu tava numa região andando, de repente um carro de fiscalização de trânsito para na pista, por causa de uma situação específica que eles queriam ver. Ele para e para o trânsito. Mão dupla, faixa dupla, amarela pintada no chão. Ele para todo mundo. Eu era o primeiro atrás dele. O que fazer? Boa pergunta, né? Você tem que ter assim, tem que entender, ter um pouco de paciência, entender o que eles também estão trabalhando ali, né? Não sei, eu não consigo, obviamente, eu não estou no ambiente do carro para saber qual é a conversa deles, mas eles pararam porque tinha um carro em cima da calçada, mas ali o carro estava carro estava aberto, era óbvio que a pessoa estava tirando o carro da garagem e foi lá dentro pegar alguma coisa, já ia sair. Aí os caras pararam por causa daquela situação. E eu não sabia quanto tempo eles iam ficar parados. E a fila de carro começou a andar para trás. Falei, que culpa tem eu? Não sou eu que estou parado. Ah, mas o carro de fiscalização de trânsito pode parar no meio da rua e ficar parado. Cara, isso não é problema meu. Se for o caso deles levar uma multa, tem que passar um outro de fiscalização de trânsito para multar eles. E não vai acontecer isso. Então, se eu atravesso a linha dupla, não vê ninguém do outro lado. É só o recado. Tomem cuidado. Que o cara te multa muito facilmente numa situação dessa. Tá? Ele te multa até com certo prazer. Até porque geralmente estão em dois ali, né? E se um vê uma coisa errada, o outro também vê, o que viu é obrigado a multar. Então, o cara tá enrolado ali na situação, né? Ele vai ser obrigado a te multar. Às vezes, se ele tá sozinho, se ele tá andando ali sozinho, vê a situação, às vezes nem fala nada. Tá? Então tem que tomar cuidado. Mas o normal é o cara te multar. Então toma cuidado para não levar esse tipo de multa. Segundo, cabeçote com problema do carro. O que fazer? Fazer o motor só a parte de cima ou só a parte de baixo? Ou as duas, quer dizer, ou a parte de cima ou o motor inteiro. Isso é um dilema grande, cara. Aconteceu comigo uma vez o seguinte. Eu fiz o motor o cabeçote. O carro tinha fervido, né? Ainda rodei uns 6 meses com ele. É um motor AP 1.6. O carro era maravilhoso, né? De tanque de guerra, né? Um Voyage velho, zoado que eu tinha, bem surrado mesmo. O motor dele tava bom, não fumava. E aí cheguei no mecânico, cabeçote, faz só o cabeçote. A ideia do mecânico. Fiz só o cabeçote. 2 meses depois o carro tava fumando, que era uma coisa horrorosa. Mas muita fumaça mesmo. E aí falei, cara, se eu for mandar fazer esse motor, eu vou ter que mandar fazer o cabeçote e a parte de baixo de novo. Não tem escapatória. Então, o dinheiro que você gastou no cabeçote, você vai jogar fora. Ah, mas qual é a situação ideal? Cara, a situação ideal seria desmontar o motor, a parte de baixo, e fazer uma metrologia dele. Verificar as folgas, verabequim, bronzina, pistão, anel, né, camisa, ver a medida de tudo. Camisa ou cilindro, né? Medir tudo. Da parte de baixo, ver a planicidade do bloco, dar uma olhada geral para saber se a parte de baixo precisa de retífica. E aí depende, né? O quanto você vai gastar para fazer isso. Porque para o cara fazer a metrologia ali, ele vai ter que desmontar tudo, lavar as peças tudo, olhar tudo.
quanto você vai gastar? Em termos de mão de obra, eu acho que é a mesma. Tanto faz você fazer o motor inteiro, quer dizer, o motor inteiro você vai gastar um pouco mais por causa da retífica. Mas estou falando de mão de obra do mecânico. Ele desmontar e montar o motor, isso se não ficar por encargo da retífica, de montar, fazer a metrologia e montar o motor, talvez a mão de obra seja a mesma do mecânico ou da parte de metrologia. Porque o cara vai desmontar e vai montar com as peças novas, ele vai ter que fazer metrologia. Então, se ele fizer com as peças velhas e depois fizer com as peças novas, ele vai fazer 2 vezes, ele vai te cobrar 2 vezes. Então é um dilema meio encarquerado esse negócio. O ideal é o quê? Você dá uma olhada, uma pesquisada geral, ver quanto está um motor parcial. Se o motor parcial tiver um preço razoável, é a melhor situação. Colocar um motor parcial. Eu faria. Eu não mandaria nada para retífica, colocaria um motor parcial. 0 km. Motor parcial vem bloco e cabeçote, vem ele montado, certo? Mas não vem os periféricos. Mas os periféricos que você já tem, você pega e monta. Só que nessa brincadeira muita coisa vai ter que ser trocada, né? Não é só o motor. Mas quando ele vem parcial, ele vem até com a embreagem, né? Não, peraí. Não vem embreagem, desculpa. Ainda tem isso, né? Às vezes tem que trocar a embreagem, o câmbio automático às vezes tem que fazer uma manutenção. Então é um troço complicado. Bem complicado. Trocadores de calor, outras coisas, tem que ver, né? Tem que ver tudo. Radiador, aí tem que fazer uma geral. Torcer para estar tudo bom, né? Se você faz a manutenção de 5 mil quilômetros, provavelmente vai estar tudo bom. Se faz num lugar sério. Tá? E aí tem um vídeo do Daniel McFire ali, ele falando justamente sobre isso. Um serviço que ele falou, esse caso aqui eu não faço motor, eu só não faço cabeçote, eu só faço o motor inteiro. E criou-se uma polêmica lá no canal dele lá, segundo ele, né? Eu não vi. Então, mas você gasta muito mais, né? Você gasta uma grana legal. Então, de certa maneira, se você tem a capacidade de fazer em casa, né, a metrologia, faça, porque você vai gastar o seu tempo. Pega o seu tempo livre, em vez de você estar num boteco, ou você estar, sei lá onde, perdendo seu tempo, vendo futebol lá, né, sacrifica lá uns dias de futebol e faz a metrologia, né? Em vez de jogar lá uma peladinha lá, aí você vai machucar o tornozelo, vai machucar o joelho, né? Eu, por exemplo, estou há anos sem jogar futebol. Nem posso agora, né? Mas se eu for jogar, eu vou me machucar, provavelmente. Eu não me machuco quando eu jogo, às vezes, com os meninos e tal, e uma coisa leve, e fico ali mais na defesa ou no gol, pegando no gol, aí eu não me machuco. Mas se eu for pegar uma galera mesmo de braba, aí, possivelmente eu vou me machucar. Então não se machuque no futebol e faça aí a metrologia do motor. Se você é ali um mecânico nas horas vagas e sabe fazer isso e tem lá o manual de serviço do motor daquele carro, ou daquele carro. Senão não tem jeito, não tem como você saber. Certo? É um dilema difícil. Se você tem um bom mecânico e ele conhece bem o histórico do seu carro, às vezes ele vai arriscar, não, faz só o cabeçote que vai dar certo. E aí você não vai pagar aquela mão de obra. Tá? Certo? E aquele monte de peça, aquele monte de coisa que vai ter que fazer. Porque quando faz só o cabeçote é muito mais fácil. Embora tenha um dispêndio de tempo ali razoável para desmontar tudo e tirar o cabeçote, é muito menos mão de obra. Certo? E a retífica vai só dar um tapa ali uma planadinha nele, dependendo de como é que ele tá, né? Se ainda tem espaço ali para planar. Não estou falando de motor 3 cilindros, esses motores novos não, tá? Estou falando de casos de motores normais. Esse caso que eu estou vendo. E lá do McFarlane também era um caso do motor mais antigo, não era um motor, esses 3 cilindros aí. Se o seu carro for 3 cilindros, considere comprar um motor parcial. Tá?
Se o seu carro for Renault 3 cilindros, aí vê os vídeos lá do Maicon, lá do Shalom Centro Automotivo, que ele dá as dicas lá. Certo? Então, mas se o seu motor é mais antigo, é 4 cilindros, é igual esse daqui, ó, essa daqui. Esse aqui é 4 cilindros. Então, às vezes, se você vai sempre no mesmo mecânico, faz revisão lá direto, o cara vai, às vezes, ter uma noção melhor de te falar. Ó, não, faz o cabeçote que vai dar certo. E vai dar, provavelmente. Beleza? Valeu aí. Um abraço.